paz e a luz de Cristo, povo amado, lindo, abençoado de Deus, que Deus abençoe a todos, independente do horário, que Deus possa te tocar ricamente com essa palavra, é isso que eu desejo do fundo do meu coração, que vocês sejam extremamente abençoados com essa palavra. A palavra de hoje é 1 Samuel, a partir do capítulo 3, vamos ver até onde Deus indica aqui pra gente. Tendo se perdido as jumentas de Cis, pai de Saul, disse aquele seu filho: toma um servo contigo e vai procurar jumentas. Saul atravessou a montanha de Efraim e entrou na terra de Salisa, sem nada encontrar. Percorreu a terra de Salim, mas em vão. Na terra de Benjamim as encontrou tão pouco. Tendo chegado à terra de Suf, Saul disse ao seu servo: vem, voltemos. Meu pai poderia não mais pensar nas jumentas e ficar com cuidado por nós. Nessa cidade, disse o servo, há um homem de Deus, varão muito considerado, tudo o que ele predisse cumpre. Vamos lá, talvez ele nos mostre o caminho que devemos tomar. Saul respondeu: está bem, vamos lá. Mas o que havemos de oferecer? Nossos alxofres estão vazios e não temos presente algum para dar ao homem de Deus. O que nos resta? Tenho aqui 1/4 ciclo de prata, respondeu o servo. Vou dá-lo ao homem de Deus, para que ele nos mostre o caminho. Antigamente, Israel, todo que ia consultar Deus, dizia: vinde, vamos ao vidente. Chamava-se então vidente, hoje se chama profeta. Antigamente, eles não chamavam era difícil chamar profeta, eles chamavam vidente ou algum outro homem de Deus. Hoje fala profeta, né? Ah, o profeta, não sei o quê, né? Antigamente falava vidente, mas, né? Era Deus que revelava, né, como hoje também. Então, vamos lá. O Saul disse ao seu servo: tem razão, anda, vamos. E foram à cidade onde estava o homem de Deus. Gente, aqui é um pedacinho que conta antes de Saul, né, tá contando a história de Saul, né, tudo certinho, dizendo que o pai dele, eles tinham perdido as jumentas do pai dele, né, e estavam procurando, né? Só que olha que coisa, como Deus é. Isso já era acontecimentos, né? Porque Deus faz situações, né, acontecer para movimentar pessoas. Ou seja, já era a mão de Deus ali, movimentando Saul para ir atrás do profeta, entendeu? Para o profeta anunciar que ele ia ser rei. Por quê? O povo tinha pedido para Deus um rei. Deus falou: gente, né? Eu era o próprio Deus que, né, resolvia as coisas através do profeta, o profeta Samuel. E as pessoas sabiam tudo o que ia acontecer, tudo através de Samuel. Só que as pessoas viram os outros povos tendo rei e tudo, e também queriam fazer do mesmo jeito. Eu também quero um rei, também queremos um rei, de qualquer forma queremos o rei. Deus falou assim: tá bom, já que eles querem o rei, eu vou dar um rei. Porque assim, às vezes a gente pode insistir com algo que não é bom pra gente. Olha isso, né? E Deus quer nos livrar, mas a gente muitas vezes por teimosia insiste tanto que Deus diz: tá bom, você quer? Então eu vou dar. Mas, né, Saul, se você ver lá na frente, né, ele, o que aconteceu? Ele se perdeu, tudo mais. Deus já sabia de tudo isso. Deus, quando coloca alguém numa situação, Deus já sabe de tudo que vai acontecer com aquela pessoa, entendeu? E o povo foi avisado disso. Não dessa forma que eu estou te dizendo que ia ter acontecimentos, ó. Por causa disso vai ter acontecimentos, entendeu?
Vai ter, mesmo assim vocês querem o rei? Sim, mesmo assim a gente quer. Ou seja, o povo, muitas das vezes, nós todos, né, somos cabeças duras. Queremos, né, as coisas do nosso jeito, mas nem sempre são do nosso jeito. Tem que ser do jeito de Deus para ser algo realmente que seja bom futuramente, porque Deus vê o futuro, Deus sabe do futuro. Então, sempre entregue, né, tudo mesmo nas mãos de Deus, mas confie, né? Não queira fazer do seu jeito, que se for do seu jeito, vai acontecer aqui igual o povo, né? O povo mais pra frente, né? Teve que arcar com as coisas, mas Deus cumpre a palavra dele, não é verdade? Então, o que é que acontece? Já era Deus armando a situação para que Saul, né, que foi considerado, né, Deus ia colocar ele como rei, né? O povo diz que queria um rei forte, que queria um rei não sei o quê. Então Deus escolheu da forma que o povo queria. Porque quando Deus escolhe alguma coisa realmente do coração dele, leva tempo, porque Deus escolhe muito bem escolhido, como foi o caso de Davi. Deus que escolheu a dedo. Tanto que Deus diz: eu escolhi Davi, entendeu? Deus tinha escolhido da forma que o povo queria. E ele falou das consequências, mas o povo, não, eu quero mesmo assim, com consequências, mas nós queremos ter um rei. Nós queremos ser igual às outras nações que tem rei, que luta. Então, depois, né, já viu a situação, né? Teve que arcar com as coisas e tudo mais. Mas é mais ou menos isso, então. Vamos lá a palavra, né? Onde Deus vai levando a gente. Mas nessa palavra de hoje, né, o que Deus quer aqui mostrar. Deus armou aqui uma situação, no caso, para Saul se encontrar com Samuel. E que forma foi essa? As jumentas subindo do pai dele. O pai dele iria fazer com que ele fosse atrás dessas jumentas, ele não iria encontrar e ele ia ter que procurar uma solução. E como é que fala? Funcionário dele falou: olha, tem um homem de Deus, ele sempre acerta as coisas, sabe dizer as direções e tudo mais. Aí ele ia até Samuel, justamente o que Deus queria, para armar essa situação, ele se tornar rei e assumir, né, o reinado, fazer como o povo tinha pedido, entendeu? Então, que a gente possa tirar isso de ensinamento, né? Não às vezes obrigando ou falando: ah, Deus, eu quero dessa forma. Porque às vezes a forma que a gente quer não é bom para a gente futuramente. Pode ser bom agora, tá entendendo? Mas futuramente pode nos prejudicar. Então, vamos pedir à vontade de Deus, como Deus disse: eu achei o meu servo, como é que fala, Davi, no meio das malhadas, ou seja, Deus fez o achado dele, segundo o coração dele. Davi teve pecado, fez coisa errada, como todos nós. Ninguém é perfeito, não é verdade? Mas ele nunca tirou o coração aquebrantado diante de Deus. Quando ele estava errado, ele realmente dizia: Senhor, estou errado. Já no caso de Saul, ele não se arrependeu, entendeu, das coisas que ele estava fazendo, ele achava que ele estava certo. Essa é a pequena diferença. Muitas das pessoas, quando fala do pecado de Davi e de Samuel, muitas dessas pessoas falam: ah, mas Davi pecou mais. E Saul não pecou tanto assim. Mas Deus não vê o tamanho do pecado. Não dizendo que a pessoa tem que pecar, pelo amor de Deus, né, gente? É só para você entender, entendeu? Davi se arrependia de verdade e não fazia mais aquele ato que ele tinha cometido, né? Grande ou pequeno, ele se arrependia. Saul não. Saul achava que ele estava certo, entendeu? E que estava tudo bem e não se arrependia. Essa é a diferença. Não é de pecado grande ou pequeno, é o arrependimento. É o Deus ver o seu coração, se arrependeu ou não. Se você não se arrependeu, era o caso de Saul,
ele não se arrependia, ele achava que ele estava certo. Você está entendendo? Não é porque Deus te eleva num patamar, você tem que achar que está tudo certo. Não, se Deus disse que está errado e ponto final. E a gente se arrepender e realmente ver que não é daquela forma, e sim da forma que tem que ser seguida. Então, essa é a diferença. Muita gente diz, mas Davi fez isso, Davi fez aquilo, mas ele tinha o coração aquebrantado, ele se arrependia de verdade. E Saul não se arrependia. Essa é a diferença, porque Deus perdoou Davi e não o caso de Saul, porque Saul não se arrependeu. Ele fazia e continuava no erro. Você está entendendo? Porque ele achava que ele estava certo. Então, essa é a diferença, né? Que possamos ver onde estamos errados, né? E se a gente não enxergar, que a gente peça, Senhor, mostra onde está o meu erro, onde está a minha falha, porque somos errantes, somos falhos, perfeitos somente a Deus. Somente Deus é perfeito em todas as coisas, todos nós somos pecadores, homens dos antigos aos presentes, somos todos pecadores. Bom e perfeito só é Deus. Então que possamos ter essa diferença, né? Dos que se arrependem e dos que não. Então quando Deus aí fala, mas Deus tem os seus preferidos. Davi foi um preferido porque ele se arrependia, né? Por que Saul não? Porque Saul fazia e permanecia no erro. Ele fazia e permanecia no erro. Para ele estava certo e ponto e acabou. Você está entendendo? Ou seja, se você prevalece no erro, você não está com a graça de Deus. Não, mas por que eu não estou com a graça? Por causa que permanece no erro. Errar faz parte da vida. Todos nós somos pecadores, somos seres errantes, somos seres falhos, somos seres imperfeitos, né? Mas temos, Deus dá o discernimento, Deus fala, olha, isso está errado, isso está certo, isso não, já para justamente a gente pesar na nossa consciência e realmente dizer, poxa, eu estou errado mesmo, isso aqui não está bom, isso não está certo, eu vou, né, sair dessa situação, né, que foi o caso de Davi. Ele viu que ele estava errado e realmente de coração ele se arrependia mesmo. E Deus via do fundo do coração dele que ele tinha se arrependido, literalmente. E Saul não. Saul, para ele estava tudo certo, estava tudo bem. Tanto que outro dia o profeta, a gente vai falar por cima, tá? Que o profeta pegou e disse assim, Saul, você tá errado, você pegou tais objetos, ou foi animais, se não me engano foi animais, gente. Animais, que animais são esses? Se Deus falou para você não pegar, se eu não me engano foi isso, e ele pegou. Aí disse, mas eu peguei esses animais para queimar de incenso, porque naquela época, para quem não acompanha o canal, eu já expliquei que antigamente, né, eles queimavam incensos, fazia holocaustos, hoje fala ofertas, né, faziam um holocausto com os animais e tudo, só que isso foi mudado, né, hoje é dízimos e ofertas, né, não precisa mais de estar fazendo sacrifício com animal e tudo mais. Antigamente era feito, só que com as ordens exatamente como Deus mandava, né? Não era de qualquer forma. Tanto que os filhos como é que é o nome? Filhos de Arão pagaram com a própria vida, porque foram fazer de qualquer forma. Então nunca fazemos de qualquer forma nada para Deus, tem que ser exatamente como Deus manda, né? E é isso. Ou seja, naquela época era feito dessa forma, né? Sobre os pecados, mas hoje, né, é totalmente diferente de outras formas. Isso no Antigo Testamento, né? O Novo foi atualizado, mas lógico, as palavras de Deus, né, só foram se aperfeiçoando mais, não é verdade? O Antigo tinha algumas doutrinas, bem pesadas, mas continua da mesma forma, ou seja, Deus disse, eu não mudei, né? O povo mudou, eu não mudo nunca, a porta continua estreita.
É o povo que quer alargar, mas não vai ser alargada. Deus diz, não vai ser alargada. É estreita, permanece estreita. Não tem essa de porta. Ah, a porta alargou, Deus, Deus, como é que fala? Deus deixa tudo, não é dessa forma. Com Deus não é assim, com Deus as coisas são sérias, claras e objetivas. Deus não admite, né, permanecer no erro, né? Errar é humano, mas permanecer no erro, né? Deus não aceita. Então, foi dessa forma, né? Então, Saul teve essa diferença aí com Davi. Por isso, quando você ouvir dizer, ah, mas Saul pecou mais. Não, Davi pecou mais. Aí você lembra do que eu estou dizendo. Mas Davi se arrependeu de verdade. Saul, ele não se arrependeu. Ele achava que ele estava certo. Independente do profeta, o profeta Samuel dizer, Saul, Deus falou que isso está errado. E Samuel gostava muito de Saul, o profeta. Ele tinha uma admiração muito grande por ele. E tanto que Deus outro dia pegou e disse assim, Samuel, Samuel, até quando você vai, né? Em outras palavras, palavras mais de hoje, passar a mão na cabeça de Saul. Se fosse hoje, iria dizer dessa forma, né? Passar a mão, passar panos quentes, né? Na cabeça de Saul, sendo que eu já o rejeitei. Por que Deus rejeitou? Por causa que ele queria permanecer no erro. Ele não via os erros dele. Entendeu? Essa é a pequena diferença. Então, que possamos ver os nossos erros. Errar faz parte. Somos pecadores, mas vamos ter essa consciência. Se você vê que está errado uma situação, nem entra se você já vê de cara que é errada. Entendeu? Nem entra, nem vá. Já se distancia do que errado, para depois, quando não cair, não ser muito mais difícil de conseguir sair da situação, não é verdade? Então, que vamos pedir, se a gente não tem, vamos pedir a Deus, que Deus diz, todo aquele que pede, recebe. Então, vamos pedir discernimento, Senhor, me dá o discernimento do que está errado, do que eu estou errado, do que eu posso melhorar, do que eu posso me aperfeiçoar, do que eu vou resolver. Se você vai resolver alguma coisa, já põe Deus na frente. Já põe Deus na frente para Deus mostrar o que está certo e o que não, né? Porque aquele que pede, Deus dá. Deus dá aquele discernimento. Às vezes você recebe um sinal e você fala, ah, é coisa da minha cabeça. É Deus acendendo aquela luzinha. Sabe quando você vai num lugar e você pega e chega lá e você sente um negócio estranho, sabe, ruim, e você fala, ah, é coisa da minha cabeça. É o sinal de alerta, de eu piscando lá, dizendo, aí não tá bom, aí não é o local, não é aí que eu quero você. Você tá entendendo mais ou menos dessa forma? Então que possamos ter esse discernimento, Senhor, dar-nos, todos nós, esse discernimento, para que possamos entender qual é a sua vontade, qual é a sua, a sua, a sua misericórdia sobre nós, Senhor. Nós não temos, às vezes, muitas vezes, discernimento, ou somos teimosos mesmo, de teimar, querer estar no erro, né? Que possamos abre os nossos horizontes, abre as nossas visões, Pai, diante do que é teu e o que não é. Então, nos dá, Pai, esse discernimento diante das nossas vidas, abrange nossa visão, abre para os horizontes para que possamos ver aquilo que te agrada e aquilo que não. Nos abençoa, nos ilumina, traz a paz, traz o bálsamo, Pai da cura. Nos cura nesse dia de hoje, nos abençoa de uma forma poderosa e abençoada. Que os nossos horizontes sejam abrangidos com a Tua graça e com a Tua perfeição. É isso que te pedimos no dia de hoje. Toda sorte de bênção sobre todos nós, Pai amado, Pai querido, nos abençoa, nos ilumina, nos guia, nos protege e nos abençoa de uma forma poderosa e abençoada, como só Tu, Pai, pode fazer em nossas vidas. Nos abençoa profundamente e toca naquilo que necessitamos nesse exato momento, pois Tu sabes de tudo que nós necessitamos. Só Tu sabes do mais profundo do nosso ser.
do mais profundo da nossa alma. Então toca, Pai, e nos traz a paz e discernimento que só Tu pode estar trazendo. Só Tu tem a verdadeira paz. Não é em carros, não é em cavalheiros, não é em dinheiro, não é em nada disso que temos a paz, não é uma conta cheia. Pai, a verdadeira paz vem de Ti. Podemos ter tudo, se não tivermos a Ti, a gente seremos pobres. Aí você vai dizer assim, como assim? A gente pode conseguir tudo. Quando você vê na TV muitas pessoas que têm tudo, literalmente, tudo material, né? Que tem tudo, mas elas se sentem vazias, têm depressão, tem um monte de coisa, entendeu? Querem se matar e tudo. Você fala, mas aí você pensa, meu Deus, mas a vida dessa pessoa é perfeita, tem tudo, entendeu? Para que ela quer fazer isso? E às vezes a gente nem sabe, quando vai ver a pessoa já se matou ou tava com a depressão e tudo mais. Por quê? Porque falta aquilo que excede todo entendimento, aquilo que ninguém pode comprar, aquilo que só Deus pode dar, que é a paz de espírito e o amor sobrenatural sobre as nossas almas, essa paz, esse consolo, tudo que a gente necessita é como se fosse algo completo. Se você não está completo em Deus, nada vai te preencher. É mais ou menos isso. É como se, apesar de tudo que você tiver, você não se sentisse cheio. É dessa forma que Deus quer explicar, entendeu? Porque não adianta a gente ter tudo. Já ouvi muito essa frase. Não adianta você ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Você tá entendendo? Aí eu tenho tudo. Aí quando você pegue. Já ouvi muitas pessoas famosas falar isso. Eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada. Aí quando a pessoa conheceu a Deus, ele falou assim: agora sim eu entendi da onde é o tudo. Ou seja, as pessoas trocariam tudo que ela tinha para ter aquela paz de espírito. Ou seja, primeiro busque ao que realmente importa, ao que realmente não se perde. O ferrugem não, a traça, o ferrugem não corrói. É isso que fala a palavra. Então busca aquilo que é verdadeiro primeiro. Lógico que temos que buscar pelos nossos objetivos, metas, sonhos, com certeza. Mas não deixe de buscar Deus para que você seja pleno, completo, independente da situação que você está passando. Porque não é a situação que faz a ocasião, como dizem, né? Não é a situação. É você já está na graça. Se você já está na graça, independente do que aconteça, entendeu? É só apenas mais um acontecimento, entendeu? Porque você já está com a paz de espírito. Ah, mas eu tô passando por uma coisa muito difícil. Você já tem a Deus, você já tem tudo, entendeu? Ah, mas eu ainda não alcancei. Vai alcançar em nome de Jesus, vai alcançar sim, né? Todos os seus sonhos, conforme põe nas mãos de Deus e lute pelos seus objetivos, que com certeza você vai conseguir. Mas busque primeiro aquilo que não se perde, aquilo que ninguém pode roubar dentro de você. Nada nem ninguém pode roubar isso de dentro de você, entendeu? Então busca aquilo que realmente vai te trazer plena felicidade. Aí quando você conseguiu as outras coisas, você só vai ser mais pleno ainda, porque você já está completo. Aí sim você vai dizer sim, agora eu estou também, já estava completo. Agora é só como é que fala? Um bônus, né? Você já estava completo, você já estava feliz, você já estava em paz, você já estava pleno, independente de dinheiro, independente da situação, independente do que você esteja passando, você já estava pleno em Deus. É isso que realmente importa, que você tenha esse discernimento. Não como o Saul, ele conseguiu o reinado, conseguiu, mas acabou perdendo. Se você for ver na história, depois ele perdeu o trono para Davi por causa da desobediência, né? Então não adianta a gente ter tudo e ao mesmo tempo nada, porque na profundidade dos nossos corações, Deus
Deus é que é a verdadeira felicidade. Sem Ele não possuímos nada. Ah, mas tem muita gente que consegue, sim, consegue algo material. Mas quando elas conseguirem tudo aquilo que elas querem, mesmo assim, elas não vão estar só naquele momento, né? Ela conseguiu, ai meu Deus, eu consegui, não sei o quê. Mas depois aquele vazio volta novamente. Porque não era nas coisas que ela estava, que ela necessitava, entendeu? Sim, o material, claro, todos nós precisamos, né? Quem não precisa, né? A tecnologia, as coisas estão para isso, para facilitar a nossa vida, para trazer mais conforto, né? Quem não deseja, né? Mas que possamos ter essa plenitude antes, para que todas as coisas sejam apenas mais um bônus diante de tudo que a gente já tem. Amém? É isso que eu desejo do fundo do meu coração, a paz e a luz no coração e na vida de cada um de vocês. Receba a paz e a plenitude de Deus dentro do coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Amém, amém, amém. A paz e a luz de Cristo, povo amado e lindo de Deus. Fique com essa paz e que essa paz reine dentro de você. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. Busque, sim, as coisas materiais, mas primeiramente aquilo que não se corrói, aquilo que não se perde nunca. Amém. A paz e a luz de Cristo, povo amado e lindo de Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Se cuidem.